Olá, olá, meu amigo Pitaqueiro, minha amiga Pitaqueira. Estamos começando mais um SFP, o Sociedade Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix hoje, nesse vídeo, para falar da Copa Sul-Americana. Estou sozinho, sem meu sócio, companheiro e amigo de longa data, Vinícius Alexis, mas vamos falar aí da Sul-Americana. Antes de mais nada, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e também nos siga no Instagram. É muito importante, muito legal o que tem acontecido com o nosso canal em pouco tempo até agora. Bom, vamos falar de Sul-Americana, na quinta-feira de muito futebol, temos aí vídeo de Libertadores, Série B, e temos também aqui para falar da Sula. Bom, a Sul-Americana que está com dois jogos aí, são jogos dos brasileiros, né? O Oriente Petroleiro e Fluminense e o Melgar do Peru contra o Cuiabá, não estão abertas as ligas principais, a Liga Assistência, a dos Campeões, né? Tem aí abertas as ligas as ligas limitadas e a de dobro ou nada, né? Então, mitos da rodada, craques da rodada, liga econômica, muito bom para quem, essas ligas são muito boas para quem está começando, o retorno não é tão grande, mas dá para fazer alguma coisinha ali para ter, até para ter caixa ali para rodar, para continuar jogando, assim como as dobro ou nada. Nessas ligas, assim como a liga de treino, você consegue apostar aí, montar o time pensando nos dois jogos. Mas as ligas principais, de fato, são as ligas de jogo único, né? Só do Fluminense e só do Cuiabá. Nós fizemos 3 times aqui para dar como dica, diante do que a gente está pensando. Nós vamos começar pelo Melgar, que joga contra o Cuiabá, o Melgar que vem de algumas vitórias consecutivas no Campeonato Peruano. Na Copa Sul-Americana vem de derrota para o Racing, mas num jogo que foi muito disputado. O Racing não venceu com facilidade, foi 1-0, mas finalizou menos, inclusive, do que o próprio Melgar, 13-14, enfim, foi um jogo duro. A tendência, pensando que o Melgar precisa da vitória em cima do Cuiabá para ter chance ainda de classificação, não é, obviamente, um quadro muito favorável, porque o Racing também tem um jogo aí teoricamente mais simples na rodada, deve se classificar, mas a tendência é que o Melgar dificulte. Pensando nisso, nós nós fizemos um time para essa liga de jogo único aí entre Melgar e Cuiabá. Nós fizemos digamos assim, estamos apostando mais no Melgar, equipe peruana. Então nós montamos aí o time num 4-3-3. Aliás, esse daqui é o Fluminense. Espera aí, que flui Cuiabá e o Melgar. Bom, o Melgar vem para nessa liga fizemos aí um 5-3-2, né? Ainda assim fizemos uma mescla aí, colocamos aí o zagueiro do Cuiabá, o Joaquim e o Igor na lateral, mas aí com basicamente a base do time é a equipe peruana, tá? Temos aí o Igor e o Joaquim, mas temos o Denemostier do Melgar na zaga, com o Leonel Galeano, o Paulo Reina na lateral, Carlos Cáceda, que é o goleiro, e o Nestor Lorenzo, e Rafael Gava no meio, jogador do Cuiabá, com o Christian Bordachar e o Alexis Arias, do Melgar, e o Ibérico e o Bernardo Cuesta na frente, jogadores que têm feito gols aí nos últimos jogos do Melgar. Então, enfim, dá para a gente imaginar e apostar nesses jogadores, pensando que o Melgar precisa do resultado e alguns jogadores do Cuiabá podem vir a pontuar, tá? Mas, de fato, o nosso foco aqui acaba sendo a equipe do Melgar, tá legal? O Fluminense, agora nós vamos aí falar de Fluminense que joga contra o Oriente Petroleiro da Bolívia, jogo fora de casa. A grande questão aí pro Fluminense
é que o Fluminense tem uma situação mais complexa para se classificar, né? O Fluminense precisa vencer o seu jogo, fazer placar, fazer, enfim, saldo de gols, aí não pode ser uma vitória simples, e torcer para que não tenha vencedor no jogo entre o Júnior de Barranquilla da Colômbia e o União da Argentina. Então, quem vencer dali se classifica, e se acabar empatado, aí o Fluminense, se vencer, passa a União da Argentina, mas precisa dessa questão dos gols, até para poder ganhar no saldo da equipe do Júnior de Barranquilla. Não é muito simples, mas o Fluminense não tem muito o que fazer, não deve ir talvez com força máxima, mas alguns dos principais jogadores devem estar em campo. Nós fizemos aqui também um time pensando, digamos assim, só no Fluminense, nesse jogo do Fluminense. A base é a equipe do Fluminense, tá? Estamos apostando aí num Fluminense diferente, menos apático, tentando a vitória a qualquer custo, né? Então fizemos aí um 4-3-3 com esse time do Fluminense, com o Calegari, que está como dúvida, mas aí tem o Samuel Xavier no banco, então dependendo do que for, dá para fazer aí a troca. O Cris Silva, o Lucas Claro e o Manuel na zaga, o Fábio goleiro, o Fernando Diniz treinador, no meio Nonato, John Arias e o Martinelli, na frente Cano, o William, Caio Paulista, que está como dúvida, Matheus Martins no banco, também como dúvida, a equipe do Fluminense, que joga contra o Oriente Petroleiro da Bolívia. Esse jogo é das 9h30, tá? É o jogo mais tarde aí da Copa Sul-Americana entre os brasileiros. O Cuiabá joga primeiro, então assim, é mais fácil, a gente sempre fala, né? Dá aquela olhada, checa escalação, né? Qual time que está, como que os times vão para o jogo, né? Mas como o jogo do Fluminense é mais tarde, isso complica um pouco, já que a escalação geralmente sai uma hora antes, mas vale a pena, de qualquer forma, dar uma olhada, olha a escalação, ver se algum jogador não foi para nulo, porque muitas vezes é um jogador que não deve ir para o jogo mesmo, mas é bom olhar, você pode arriscar, às vezes, um jogador que costuma entrar, você põe lá de titular, não vai, como ele está como nulo, ele não vai entrar, não vai ter como substituir, mas às vezes acontece. Nós já fizemos isso com o Lázaro, do Flamengo, entrou, fez gol, foi bem, acabou pontuando bem, e aí, obviamente, a gente conseguiu uma boa pontuação. E nas outras ligas, como nós falamos, aí você pode fazer a aposta pensando, né, a escalação pensando nos dois jogos, tanto o jogo do Melgar como o jogo do Fluminense. Então, nós montamos aqui um time num 4-3-3, Fluminense ainda assim como base desse time, né? Então, aí o Fábio, goleiro, com o Diniz como o treinador, mas também, e assim como fizemos no outro, a base do Fluminense com o Cris Silva, o Calegari na outra lateral, com o Samuel Xavier no banco, o Lucas Claro e o Manuel. A diferença está aí no meio-campo, que nós mantivemos o Martinelli, mas colocamos o Alexis Arias do Melgar do Peru com o Nonato do Fluminense, e aí na frente Cano e William com o Ibérico, atacante da equipe do Melgar, tá? Ou seja, é um jogo que a gente pode ter gol aí de William, pode ter gol do Cano, pode ter gol do próprio Ibérico do Melgar, então isso faria com que você de repente consiga ter os três atacantes pontuando bem. E aí, obviamente, pensando em SG, o mais provável assim seria um SG desse jogo do Fluminense. Isso porque o Cuiabá assim, não tem mais o que fazer, mas da mesma forma que conseguiu um bom desempenho, um bom resultado na quinta rodada dessa fase de grupos da Sul-Americana, pode conseguir o mesmo para esse jogo. Então, enfim, confiando mais que o Fluminense consiga se segurar. Então, tá aí a escalação, as três escalações, né? Se você for
na liga e envolvendo os 2 jogos, o do Fluminense e o do Melgar. Fica de olho na escalação. Lembrando que o jogo do Cuiabá é primeiro, 7h15. O do Fluminense é mais tarde, talvez não dê tempo de sair a escalação completa para você ver antes de fechar o mercado, mas durante o restante da tarde é bom ir checando, sempre recomendável. E se você for apostar só no jogo do Fluminense, não tem problema, que aí vai fechar o mercado mais tarde também. Então tá aí a dica, pensando num bom resultado do Fluminense. O Fluminense, enfim, não tem muito o que fazer, tem que ganhar, tem que fazer gol, tem que ir para cima. Então a gente está apostando muito nisso, assim como que o Melgar também, precisando do resultado, apesar de ser difícil a classificação, por enquanto tendência aí para classificações de Júnior de Barranquilla no grupo do Fluminense, e ainda assim tem uma briga interessante com a União da Argentina, com o Racing da Argentina passando, super favorito no grupo do Cuiabá, mas estão aí os nossos palpites, pensando no retrospecto de jogadores, de times e do que eles precisam nesse momento, tá legal? Então fique de olho, se você ainda não assistiu, nessa quinta-feira aí vídeo de Libertadores e de Série B também, e teremos aí, como sempre estamos fazendo, né, vídeo todos os dias das principais ligas, então fica de olho porque no final de semana certamente teremos vídeo aí sexta, sábado, domingo, tem Série B, tem Campeonato Brasileiro, Série A, tem a final da Champions League, também faremos para esse jogo. Tá legal? Antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nos siga também no Instagram e continue mandando mensagem para a gente, tem sido muito importante. Então, continue mandando se está dando certo, se você seguiu alguma dica e se deu certo ou não. Se você viu nossa dica, teve um feeling por outra estratégia e aí deu certo, essa também manda para a gente. A gente gosta bastante do comentário que você manda para a gente. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.